Oi, turma. Eu sou Ana Carolina Nunes Carvalho, professora da disciplina Planejamento e Programação na Administração Pública. Aqui no curso de Bacharelado em Administração Pública, nós vamos ver essa ferramenta e esses métodos que são responsáveis pelo planejamento que ocorre dentro, principalmente, da esfera federal. Então, aos poucos, isso vai tomando conta também, vai fazendo parte dos demais níveis, né, estadual e municipal. Mas o planejamento estratégico ele está principalmente presente na administração pública federal. E é por isso que nós vemos com mais ênfase instrumentos já colocados em pauta, de fato, formalmente na administração estratégica, como é o caso do Ministério Público Federal, por exemplo. Os objetivos dessa unidade 1, que é o começo da nossa conversa aqui no curso de Administração Pública, é descrever um pouco dos conceitos básicos que são pertinentes ao planejamento estratégico, analisar quais são as distinções essenciais entre o planejamento normativo tradicional e o planejamento estratégico situacional. Já adiantando que o PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional, é esse que se enquadra hoje nos moldes dos níveis federal, estadual e municipal. E nós vamos conversar também um pouco sobre as características que dizem respeito a esse planejamento estratégico situacional, como é que ele ocorre, como é que a gente pode verificar, como é que ele é implementado na esfera federal. Então, o PES, o Planejamento Estratégico Situacional, que é a base dessa unidade, ele começa a partir do Plano Plurianual de 2000 a 2003. Então, ele se constitui num planejamento governamental, mas ele se aplica especificamente para organizações públicas, né, nos 3 níveis de governo, como eu já tinha mencionado antes. Mas também ele pode dizer respeito a organizações não governamentais, pode fazer parte de movimentos sociais também. Essa palavra planejar, ela envolve muitas coisas que dizem respeito, primeiramente, à concepção de estratégias, de formas de ações, que é como você vai preparar e organizar a forma de agir dentro da esfera federal, municipal, estadual. O monitoramento e a avaliação, que é uma forma de acompanhar o que está acontecendo através do monitoramento, e a avaliação, que consiste em revisar o que está sendo feito para poder você verificar o que está sendo errado e o que está dando certo, o que está dando certo para ser replicado e o que está dando errado para poder corrigir os defeitos que são verificados. E depois da avaliação é feito também dito uma avaliação ex post, né? Que é uma crítica que é feita a essa avaliação, e daí novas reformulações de planejamento estratégico vão ser produzidas a partir dessa avaliação ex post. Então, na administração pública, como a gente está falando de planejamento estratégico e eles são aplicados a orçamentos anuais e plurianuais, nós estamos falando de termos basicamente econômicos. O resultado disso é que no planejamento você não tem ações imediatas. Você planeja a ação com um certo distanciamento da realidade que está tratando, que é para poder saber utilizar da melhor forma possível e sem improvisação isso dentro da organização que a equipe está enquadrada. Na verdade, o planejamento estratégico, ele se traduz formalmente por um plano, que é a parte escrita do planejamento estratégico situacional. E esse plano é que vai dizer quais são as estratégias, quais são as decisões tomadas
pela entidade, pelo órgão público, e ele vai também predizer quais são as decisões que vão ser tomadas para poder serem implementadas ações. Isso tudo é pautado na racionalidade limitada, que é um conceito que advém de Simon. E nós fazemos planejamento estratégico situacional para reduzir incertezas, porque, afinal de contas, planejamento não significa prever o futuro. Planejamento significa que você tem propriedade de um cenário e que você sabe das condições incertas que esse cenário possui, e você não prediz uma ação pautado na certeza absoluta. E a improvisação é deixada de lado para poder você se adaptar melhor às situações. Na verdade, as situações elas têm que ser bem determinadas, porque você tem que saber quais são os problemas que estão sendo realmente enfrentados e organizar a equipe necessária, organizar as ferramentas também necessárias para poder dar continuidade a esse plano. Então, o conceito de plano, ele envolve essa ação reflexiva de você pegar um dado diagnóstico, que no caso do planejamento estratégico situacional, o diagnóstico ele já passa a ser uma ideia mais desenvolvida sobre o cenário que a gente se depara, para poder, no final das contas, se chegar a um resultado que é planejado. O planejamento estratégico tradicional, que é o início disso tudo, ele é que traz essa ideia de diagnóstico, que é quando os sujeitos estão dentro ou fora da realidade de planejamento. Então, essa tarefa no planejamento normativo seria relegada a pessoas que fossem especializadas para tratarem tecnicamente sobre estratégias que poderiam fazer a diferença na administração pública. Aqui no planejamento tradicional, normativo tradicional, essas leis, essas regras, esse diagnóstico, esse cenário, ele é predizível. Então, são comportamentos, ações que a pessoa se pauta numa realidade muito técnica para conversar sobre o que está acontecendo no contexto. Os atores se restringem também a meros agentes econômicos. Então, há uma incapacidade, uma imobilidade dos atores de tratarem com o contexto com certa dinamicidade no planejamento normativo tradicional. Já o planejamento estratégico situacional, ele lhe dá essa dinamicidade, essa capacidade de movimento, porque ele busca não um diagnóstico que é previsível, mas ele está de acordo com explicações situacionais. Então, ele não considera o diagnóstico como um objeto único e imutável, mas que os atores sociais estão dentro de um cenário que está em constante movimento e esse cenário é capaz de ter múltiplas explicações sobre o que deve acontecer dentro do planejamento ou não. É tanto que a gente vai conversar muito sobre um autor chamado Carlos Matos, que traz o conceito de atores sociais, que são as pessoas que fazem parte do planejamento, que estão inseridas dentro, diretamente como indiretamente, desse planejamento estratégico situacional. E o Carlos Matos, ele chama a atenção para essa potência de múltiplas explicações para uma situação só. Na verdade, ele também defende que o PES ele gira em torno de problemas, não são situações ou setores específicos que a gente trata.
Isso tudo traz também muitos conceitos relevantes, como de estratégia, tática, problema e realidade. E, na verdade, isso também remonta à teoria de sistemas, que foi uma disciplina que vocês já viram em blocos anteriores. A realidade tem a ver com o ambiente externo, que é ameaças, oportunidades e esses consequentes problemas que as ameaças e oportunidades trazem. Que os problemas é um conceito que o Carlos Matos já traz para dentro de planejamento estratégico situacional. E isso tudo é para resolver um problema que é a formalização do que está ocorrendo com um ou mais atores sociais e que deve ser a questão dirimida, o conflito que deve ser dirimido, ou então uma questão que deve ser dinamizada dentro da relação. Aí, a partir disso, são montadas estratégias, né? Estratégias que é o passo a passo, o caminho para se atingir determinado fim, determinado objetivo que é traçado com o planejamento, né? E para se chegar a isso, você se utiliza de ferramenta e demais instrumentos que são possibilitados pela tática para se alcançar o objetivo. Eu só ressalto, para terminar, as condições do triângulo de governo, só lembrando que governo com letra minúscula é considerado como um jogo parcial. Governo com letra maiúscula é considerado o grande jogo, segundo Carlos Matos. E ele coloca que quem governa, planifica quem governa e governa quem realmente planifica. Isso é importante porque isso garante um resultado satisfatório das ações governamentais e como os setores da administração direta e indireta vão atuar também no âmbito de governo. A unidade 2 a gente vai aprimorar os desenvolvimentos dessas ideias que foram retratadas na unidade 1. E nós vamos também elastecer também nossa conversa sobre aspectos históricos que vão ser elencados para dar mais base sobre como é o planejamento estratégico situacional na administração pública. Até mais!